Nono ano, a gente hoje está falando sobre o capítulo 7 e sobre o primeiro governo de Getúlio Vargas, tá? O primeiro governo de Getúlio Vargas dura de 1930 até 1945. Então, ele se torna presidente do Brasil através de um golpe e permanece no poder durante 15 anos, ok? Porém, depois ele volta e fica mais 4 anos no poder, então, total, ele é presidente do Brasil durante 19 anos. Foi a pessoa que mais tempo ficou na presidência do Brasil. Mas vamos ver, então, como é que ele chega na presidência do Brasil. Em 1929, nós já estudamos sobre a crise que teve econômica lá nos Estados Unidos e que essa crise teve um efeito dominó, né? Ou seja, a crise começa nos Estados Unidos, mas vai atingir outros países, né? Que dependiam economicamente dos Estados Unidos aí. Por que a crise atinge o Brasil? A crise atinge o Brasil porque os Estados Unidos era o país que mais comprava café do Brasil. Então, nesse momento, eles diminuem essa compra de café e isso vai atingir drasticamente a nossa economia aí. E a gente tinha no Brasil uma coisa chamada de política do café com leite, que era o revezamento na presidência do Brasil entre candidatos de São Paulo e candidatos de Minas Gerais, tá? Um era produtor de leite e o outro era produtor de café. Então, a gente tem aí essa política do café com leite. No final do mandato, né, ele deveria indicar, nesse caso aqui, um candidato de Minas Gerais, mas ele não faz isso. Por causa da crise do café, ele indica um candidato de São Paulo, porque São Paulo era o maior produtor de café que existia. E ele indica justamente pensando nisso, para poder tirar, né, o país dessa crise do café aí. A oposição não vai gostar disso, né? Minas Gerais não vai gostar, vai se juntar a outros estados, como por exemplo o Rio Grande do Sul, e vão lançar a candidatura de Getúlio Vargas. Nas eleições, o candidato de São Paulo vence as eleições. A oposição não vai aceitar essa derrota e se inicia aí aquilo que é conhecido como Revolução de 1930. Enfim, para terminar essa revolução, né, para a gente terminar aí, o resultado é o seguinte: Getúlio Vargas consegue ser presidente da República através de um golpe. Então, o candidato de São Paulo que ganhou, ele não chega a assumir por causa do golpe que existe entre a oposição que coloca Getúlio Vargas no poder. E aí se inicia uma coisa chamada de governo provisório. Quais serão as medidas desse novo governo, do governo provisório liderado por Getúlio Vargas, tá? Primeiro, ele vai dissolver o Congresso e a Assembleia. O que significa isso? Deputados, vereadores, senadores, né? Não tem mais poder nenhum, porque ele fecha. Então, ele que tá mandando aí no país, tá? E coloca interventores nos estados. O que são os interventores? Então, vamos lá. Cada estado tem o seu governador, né? Então, é como se ele retirasse hoje, o presidente hoje retirasse, dando um exemplo, tá, gente? É como se o presidente hoje retirasse os governadores e colocasse novas pessoas nos lugares desses governadores, pessoas da confiança dele. Esses, no caso, seriam os interventores. Foi isso que Getúlio Vargas fez na época, causar um reboliço, né? Ele vai criar o Ministério do Trabalho, que era uma coisa que não existia, jornada de trabalho, carteira de trabalho, férias remuneradas e aposentadoria. Ele vai ser conhecido como um cara populista. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele tem essas características ditatoriais, né, ele vai ser um cara que vai fazer coisas que vão agradar o povo. Por exemplo, não existia a questão de uma jornada de trabalho e ele agora vai implementar uma jornada mínima de trabalho ou máxima de trabalho aí. E ele vai colocar a carteira de trabalho, que os trabalhadores não existiam isso, não possuíam isso. A aposentadoria, né? Não existia essa coisa de aposentadoria. Você trabalhava até você morrer. E agora implementa a aposentadoria e as férias remuneradas, né? Então, o que acontece? A grande população, a grande massa, né, as pessoas mais pobres, vão adorar isso daí. Inclusive, Getúlio Vargas vai ficar conhecido como o pai dos pobres, principalmente por causa dessas leis trabalhistas que são criadas por ele aí. A gente vai ter o Código Eleitoral de 1932. Nesse Código Eleitoral, ele vai dizer o seguinte: o voto agora é secreto, tá? Porque antigamente o voto era aberto, lembra? A gente falava que era voto cantado. Então as pessoas chegavam e diziam em que elas iriam votar. Por isso existiu o voto do cabresto. Lembra também que a gente já estudou sobre o voto do cabresto? O que era o voto do cabresto? Era o seguinte: as pessoas que moravam no território de determinado coronel, eles votavam no candidato do coronel, mesmo que eles não gostassem. Por quê? Porque na hora que eles iam dar o voto, como o voto era falado,
calado, tinha que ser um capanga do coronel ali para ouvir em quem ele ia votar, né? Caso ele votasse em alguém diferente, ó, couro comia depois, né? Então acaba essa questão do voto do cabresto, porque agora o voto é secreto. E as mulheres passam a votar, apesar de ter um parênteses aí, ó, que apenas as mulheres casadas e com autorização dos maridos, tá? Mas já era um passo para as mulheres que não tinham o menor direito de voto, né? Menor voz na sociedade nesse período aí. Então já é um avanço para elas aí. As mulheres viúvas, as mulheres solteiras e as mulheres solteiras, elas deveriam comprovar renda própria para poderem votar. A gente vai ter a Revolução Constitucionalista, que vai ser lá em São Paulo. Lembra que eu falei para vocês dos interventores? Então, Getúlio Vargas tira lá, né, o governador lá de São Paulo e coloca um interventor dele no lugar. Os paulistas não vão gostar e vão fazer uma revolução, né? Querendo até tomar o poder. Mas eles não conseguem, obviamente, o governo federal vai vir, né, fortemente contra eles e vai reprimir essa revolução aí. Porém, eles conseguiram uma coisa, no finalzinho da Revolução, eles conseguiram a nomeação de um interventor paulista, ou pelo menos uma pessoa, né, que conhecesse as necessidades ali do estado de São Paulo. Então, isso eles conseguem. Em 1934, nós vamos ter uma outra Constituição. A gente vai ver que no período do Brasil é a Constituição para lá e para cá que a gente vai fazendo, né? A Constituição de 1934, né, federalista, ou seja, estados federados, né? O Brasil tem vários estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, por aí vai. Ensino primário gratuito e obrigatório, se tornou obrigatório. Nacionalização dos recursos minerais e hídricos, tá? E Vargas foi eleito agora de maneira indireta para presidente da República. Primeiro ele entrou através de um golpe, agora ele vai ser eleito de maneira indireta como presidente da República. E a Assembleia, obviamente, agora está aberta, né? Porque quem elege ele são os políticos e não a população. Aí a gente vai ter alguns grupos aí, A e B e A e L. A e B, tendências fascistas. A e L, tendência antifascista, tá? A e B, qual era o objetivo dela? Militarizar o Estado, que o Estado fosse um Estado forte, ditador, centralizador. É isso que eles queriam. E a IL? A IL não, queria justamente tudo ao contrário do que a IB queria. Queria a nacionalização das empresas estrangeiras, ou seja, aquelas empresas que fossem de outros países que estivessem no Brasil, que elas fossem nacionalizadas, né? Reforma agrária, que é a divisão de terras improdutivas para as pessoas mais pobres, e que fosse suspenso o pagamento da dívida externa aí. A gente vai ter uma coisa chamada no Brasil de intentona comunista, tá? Os comunistas tinham a perspectiva de tomar o poder por meio de armas. Isso aí vai ganhar uma força, né? Esse movimento comunista vai ganhar uma força com o apoio do Partido Comunista Brasileiro, que durante a nossa história, o Partido Comunista vai ser colocado várias vezes na ilegalidade, ou seja, o que era ilegalidade? Ele não poderia existir, né? Então não poderia existir reuniões do Partido Comunista. Se descobrissem, as pessoas ali eram presas, né? Nesse momento aqui, ele estava, no caso, aberto aí. E o PCB vai ajudar aí na preparação para uma revolta armada contra o governo, ou seja, para derrubar o governo. Mas a intentona comunista, ela foi um fracasso, né? O governo iniciou uma violenta perseguição aos seus opositores aí. Prestes e sua esposa foram presos, né? Olga Benário foi extraditada. E tem um filme chamado Olga, se vocês puderem assistir, é um filme brasileiro já antigo, mas ele conta uma história bem bacana de quando Olga também, ela vai embora do Brasil, ela vai embora grávida e ela vai para um campo de concentração, né, e ela tem um bebê e depois os pais, os avós do bebê, né, a avó do bebê brasileira consegue, né, trazer esse bebê para o Brasil. Eu não lembro se ela ainda é viva. Se ela for viva, ela já tem uma idade bem avançada, né? Mas ela era professora de História da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente tem aí a implementação do Estado Novo em 37. Em 38 nós deveríamos ter novas eleições. Lembra que eu falei para vocês que em 34 ele foi eleito como presidente do Brasil indiretamente. Só que em 38 haveriam umas eleições
E aí, com medo de perder o poder, que pro Vargas o que era muito importante para ele era poder, tá? Para muita gente, dinheiro não é tão importante. Importante mesmo é ter poder. E ele era um desses caras que o importante para ele era ter poder. Então ele vai implementar uma coisa chamada Estado Novo. Em 1937, ele com umas outras pessoas vão implementar um falso plano comunista, né? Então eles inventam um falso plano comunista de que os comunistas iriam invadir o Brasil, incendiar igrejas, tá? Com aquele terror na sociedade. Através desse terror, ele consegue criar uma ditadura chamada ditadura varguista ou Estado Novo. Nesse período, a partir de 1937, são suspensas as eleições, né? Os partidos políticos foram extinguidos, acabaram com todos os partidos políticos. As liberdades individuais foram suprimidas, ou seja, você não tinha essa sua liberdade de ir e vir, né? Você começa a ter a sua liberdade cerceada pelo Estado. Você fazia aquilo até onde o Estado deixava você fazer. E a censura foi instaurada. Então, uma censura no governo é o seguinte: os meios de comunicação só podem falar bem do governo, né? Eles só falam aquilo que o governo permite. Então, antes de qualquer jornal, qualquer revista ser vinculada, as notícias precisariam passar pelo governo. O governo tinha que ler, até mesmo peças teatrais, né? O governo tinha que ler primeiro o roteiro, dar a sua aprovação, falar, isso aqui você não pode publicar, essa peça não pode ser feita, ou fazer interferência, fazer mudança, isso aqui você precisa retirar para poder publicar. Tá? Então era censura. Então não é que não existisse violência, não existia corrupção. Não é nada disso, tá? É que essa violência, essa corrupção, ela não podia ser mostrada e não podia ser falada, porque o governo não permitia. A economia. Nesse momento ele passa a investir na industrialização, e aí vai ser muito importante, porque é no período da Segunda Guerra Mundial, e as características do governo Getúlio Vargas eram características fascistas, tá? Mas, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai ficar do lado dos Estados Unidos, que são antifascistas. Então, nessa característica aí, o que ele faz? Faz um acordo com os Estados Unidos, né, onde ele recebe um dinheiro para industrialização no Brasil. E aí ele muda de lado. E é por causa dessa mudança de lado que ele vai ser pressionado depois a fazer eleições para presidente do Brasil, ok? Então, ele vai investir na industrialização, vai criar o Conselho Nacional do Petróleo, que vai desembocar no que nós conhecemos hoje como Petrobras, tá? Que é ele que cria. Ele vai fundar a CSN, que existe lá em Volta Redonda, e a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, fugiu aqui o nome. E nessa consolidação das leis trabalhistas, ele vai ter as férias remuneradas, que os trabalhadores nem sabiam o que é isso, que eles tinham direito às férias remuneradas, né? Lá fora já havia isso, e ele implementa aqui no Brasil. Um salário mínimo, ou seja, ninguém poderia ganhar menos do que aquele salário. A jornada de 8 horas diárias de trabalho, né? Licença maternidade, proibição de trabalho para menores de 14 anos. E as greves foram consideradas incompatíveis com os interesses da produção nacional, ou seja, ele dá vários direitos para as pessoas, mas não permite que essas pessoas façam greve. Por isso que ele é conhecido como um cara populista, né? Ao mesmo tempo que ele, tinha mãos de ferro contra a oposição, o que ele faz? Ele vai dar algumas coisas para essa grande população que elas não possuíam, para que essa grande população ficasse o quê? Ao lado dele. Imagina, a população nem sabia o que eram férias remuneradas, agora elas passam a ter férias remuneradas. Licença maternidade, né? Que as mulheres hoje têm, dependendo de onde trabalha, de 4 a 6 meses que elas ficam em casa para cuidar dos seus filhos, continuando recebendo seu salário. Então, assim, era uma coisa muito nova. Então, por isso, a grande população fica ao lado de Getúlio Vargas aí, tá? Esse populismo aí é uma política de massas, o que a gente está falando assim, uma política para conquistar a grande população aí, tá? E nessa política de massas ele consegue controlar melhor a população, porque do outro lado ele está sendo um cara violento, antidemocrático, mas como ele está dando algumas coisas, né, que a população considera importante, a população se cala, não se revolta contra ele, tá? Ele vai criar o programa Hora do Brasil, que nós temos no rádio até os dias de hoje, né? Eu não sei se dá de manhã cedo ou de noite, não me lembro mais, mas que fala coisas sobre o governo, sobre a presidência, então é ele que cria no governo dele. Ele vai criar uma coisa também chamada DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. E esse Departamento de Imprensa e Propaganda era responsável por fazer a propaganda do presidente, como um homem bom, um homem legal, um homem bacana, né? Então, era responsável por isso e também para fazer censura aos meios de comunicação, como eu já falei anteriormente para você.
a grande mídia, né, ela só poderia passar aquilo que o governo permitisse que as pessoas tivessem acesso. Nós vamos ter aí também a Marcha para o Oeste, colonos agrícolas e novas estradas que vão ser feitas, né, para desbravar o Brasil, que muita coisa ainda não era desbravada. Por exemplo, hoje onde a gente tem a cidade de Brasília, não era nada ali, né? E só passa a ser alguma coisa muito tempo depois de Getúlio Vargas, que vai ser só lá no governo de Juscelino Kubitschek, que nós vamos estudar lá na frente, JK, tá? Os índios eram considerados incapazes, né, como são até hoje, e deveriam ser tutelados pelo Estado, ou seja, o Estado cuidar deles, né. O fim do Estado Novo. O fim do Estado Novo acontece justamente porque Vargas decide ficar ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então era incompatível, né, uma ditadura, porque o Estado Novo era uma ditadura. Era incompatível ele estar numa ditadura e estar ao lado dos Estados Unidos na guerra. Então, por isso, ele vai abrindo mão dessas características ditatoriais e, inclusive, ele vai implementar as novas eleições presidenciais. Nesse meio tempo aí vai haver um movimento chamado queremista, né? Que é o movimento Queremos que Getúlio Vargas continue na presidência do Brasil. Mas esse movimento não vai vingar aí não, tá? Vão haver novas eleições e a gente vai ter Dutra como novo presidente do Brasil. Mas Getúlio Vargas não sai de cena, tá? Como eu falei para você, para ele o poder era muito importante. Ele sai de cena como presidente, mas ele retorna como senador da República. E 4 anos depois, quando acaba o mandato de Dutra, ele retorna como presidente do Brasil.